partir do verso 1, brincadeira, tá, gente? Brincadeira, porque esse é o salmo mais longo da Bíblia. Então nós vamos ler os versículos que estão do 105 ao 112. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá? Mas você pode acompanhar na sua e está sendo projetada que eu estou lendo. É pouca coisa diferente, tá? Então vamos lá. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Prometi uma vez e volto a prometer. Obedecerei os teus justos estatutos. Sofri muito, ó Senhor. Restaura minha vida como prometeste. Senhor, aceita minha oferta de louvor e ensina-me teus estatutos. Minha vida está sempre por um fio, mas não me esquecerei de tua lei. Os perversos me preparam armadilhas, mas não me desviarei de tuas ordens. Teus preceitos são meu tesouro permanente, são o prazer do meu coração. Estou decidido a cumprir os teus estatutos para sempre, até o fim. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa hora nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito. Senhor, usa minha boca, o estudo que o Senhor aqui de antemão trouxe, para que nós possamos ser abençoados nessa manhã. Que a nossa palavra, que o nosso coração seja, Senhor, a terra fértil, que essa palavra como semente vai cair, crescer e frutificar. Nós pedimos, se conosco, que o teu Espírito, Senhor, nessa hora, tire do nosso entendimento qualquer coisa que desvie, Senhor, a atenção da tua palavra. Sustenta e fortalece a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, como a gente está aí nessa onda das temporadas, então a gente renovou, né, a terceira temporada de Salmos. Mas aí a gente vai ter alguns episódios com uma direção diferente, tá? Então, nos próximos 2 domingos aí, provavelmente o Adilson e o Andresse virão no meu lugar. Então, aí dá para você pensar em Salmos de uma forma diferente, né? Então, nos próximos 2 domingos eu não estarei com vocês, mas Salmos continua. O importante é não deixar de assistir, não importa o diretor da série, né? Quando a gente gosta da série, a gente quer ver até o final. Então, esse salmo, ele é lindo, e esse trecho que nós lemos fala é como eu amo a tua lei. Medito nela de dia e de noite. É interessante porque a instrução permeia o Salmo 119. Instrução. Instrução é a transmissão de conhecimento, né, de uma formação de determinada habilidade, certo? Um ensino, um treinamento. E se você pegar esse salmo desde o começo e meditar nos versículos, você vai ver que em quase todos os versículos desse salmo, que é o capítulo mais longo da Bíblia, nós temos a menção a ela ou a seus significados. É interessante isso. É um tema constante, tá? Mas é um tema que é tão constante que para alguns é meio desanimador, sabe? A pessoa olha e fala, vai falar de novo da lei do Senhor. E faz até pensar assim, nossa, esse salmo ele é muito repetitivo, né? Tão comprido, deixa para outro dia e tal. Mas eu gostaria de convidar você a pensar de uma forma diferente sobre esse salmo. Porque ele contém uma uniformidade aí bem estreita e muito interessante a respeito desse tema, que é a palavra do Senhor. Se nós, como povo de Deus, somos o povo do livro, que livro é esse? E ele tem que ser apreciado por nós. Então, cada linha representa para nós uma perspectiva um pouquinho diferente desse tópico, que é tão rico e ao mesmo tempo tão multifacetado para a gente. Tem muitas faces. Sabe aquela ideia de um diamante? Quando você pega assim, qualquer ângulo que você vira assim, você pode admirar a sua beleza. Não deixa de ter beleza. Ele brilha de várias formas. Às vezes, conforme você vira assim, mesmo que, convenhamos, né, eu e você não tenhamos nunca visto de verdade assim um diamante verdadeiro, né? Mas as grandes imitações podem trazer pra gente essa ideia, né? A beleza, né, de uma joia feita com aquilo, que tem várias cores, uma multiplicidade assim tão grande que encanta os nossos olhos. E a palavra de Deus não é diferente, isso é maravilhoso. O Salmo 119, ele coloca pra gente a palavra dessa forma.
para que a gente possa apreciar a sua beleza. E é interessante porque aí eu queria pensar com você, esse salmo é um poema acróstico. Lembra que eu já falei aqui sobre acróstico? Você lembra o que é um poema acróstico? É aquele que você, vamos pensar no seu nome, né? Aí você pensa, a primeira letra tem uma frase, a segunda letra tem uma frase, então ele forma uma palavra de assim e, né, então na horizontal assim, na vertical assim. Ao contrário. Inteligência dimensional zero, né? Mas vocês entenderam? Tá ótimo, né? Espero que sim. Qual que é a proposta desse salmo? Você vai entender tudo que está escrito aí, tá? Brincadeira, que até eu aqui para ler a primeira frase eu tive que pôr uma colinha, porque faz tempo que eu não leio hebraico, tá? Nerleragli devarechavó lilivat. Isso é só para fazer bonito, tá? Porque... Enfim, qual que é a ideia desse salmo? Eu não sei se você percebe, mas toda a primeira letra é igual. Olha na vertical. É todo igual. Essa letra em hebraico é o nun, que seria o nosso N, o equivalente, tá? Ele é um salmo acróstico. Então, cada estrofe, você vê que aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Esse trecho que a gente leu. Esse trecho é o que a gente leu, tá? Em português. Então, as primeiras 8 é a primeira letra do alfabeto hebraico. Todas as linhas começam com Aleph, depois com Beit, e assim vai sucessivamente. Eu costumo sempre falar, Deus ele é didático. Então, ele faz isso com o seu povo. Então, esse salmo ele tem essa característica. Então, o trecho que a gente leu, toda a primeira palavra começa com Nun. Toda essa estrofe, então, e aí se você pegar e colocar lado a lado, cada estrofe de 8 linhas começa com a mesma letra em hebraico. No português isso não é tão visível, mas na língua original é um poema. E a beleza é essa, cada letra do alfabeto vai lembrar a pessoa, aquele que lê, a criança, quem você está ensinando, uma característica da palavra do Senhor. Por quê? Lembra? A de amor, né? B de bola. Então é essa a ideia. Então, é aquela história. É o nun do quê? O da tua lâmpada. A tua palavra é lâmpada. Tipo, essa é a ideia. Tá? Seria o nun de Nerleragli. Para quem tá na língua original isso é mais fácil. Pra gente fica meio esquisito. Mas é essa a ideia desse salmo. Ele é uma ferramenta didática para ensinar desde a criancinha até o adulto sobre o bem mais precioso que Deus deu para o seu povo, que é a sua palavra. Esse salmo também é chamado um salmo de sabedoria. Por quê? Porque ele vai refletir questões profundas da vida e como essas questões estão ligadas à palavra de Deus e como Deus se preocupa com a vida do seu povo. Isso é maravilhoso. E aí é interessante porque nós olharmos, então quando ele fala assim, então ele fala sobre palavra. Só que é interessante que a poesia, né, mesmo o hebraico sendo perto do português uma língua pobre. Por quê? Porque a gente, em português, a gente tem, inúmeras palavras. O hebraico ele é muito limitado em palavras. Ele não tem um vocabulário extenso. Mesmo assim, quando você pensa na palavra de Deus, o Salmo usa 10 sinônimos para falar sobre a palavra de Deus. E se você depois ler com calma em casa, ele vai falar sobre a lei, ou Torá, no original, né? Que é o que ocorre primeiro e com mais frequência que você vai ver nesse Salmo. Né? É a ideia da instrução que o Senhor revelou ao povo lá, que Deus, o primeiro, aquela história, vou trazer os memes, né? É aquela primeira palavra lá, baixada da nuvem, então foi a lei, né? Vou pensar dessa forma, a gente fala da internet, mas Deus foi lá e escreveu lá nas tábuas para Moisés, diretamente da fonte, né? Então essa é a Torá, a lei do Senhor. Depois ele vai falar esse salmo de ordenanças, que é a mishpah, que é o quê? A ideia da justiça, que é aquela ideia da autoridade, que é trazer o que é correto para a vida daquele que lê.
Ele vai falar também de estatutos, que é o edut, que é por exemplo, o segundo verso vai falar sobre isso, né? Sobre aquela ideia de prestar testemunho, que é ressaltando a palavra do Senhor como um testemunho de quem Deus é para o mundo. E é a mesma palavra que descreve as tábuas de Moisés na Torá. Ou seja, é o testemunho de Deus para o mundo. Depois, esse salmo também usa a palavra caminhos, derek no original, que é a ideia de enfatizar que a palavra de Deus revela para a gente o caminho correto a seguir, um modo de vida pela qual eu quero viver. A gente começou cantando sobre consagração, né? E o Jonas falou sobre das vezes que a gente está quase ali, né? Eu lembrei de um provérbio que eu estava vendo ontem que fala assim, né? Que quem procura o mal, uma hora acha. E a gente gosta de flertar com o mal, né? O problema é que uma hora você acha esse mal. Assim como se você andar pela palavra, você também encontra o bem. Né? Porque aí esse mesmo provérbio diz que aquele que anda com o bem, encontra o bem. Quem anda com o mal, encontra o mal. Simples assim. Parece uma coisa boba, mas é assim que funciona. Então, os caminhos pelo qual nós devemos viver são apresentados nesse salmo. É um salmo de sabedoria. Aí você escolhe. E aí, ele usa outra palavra que é preceitos, que é descrever como devemos fazer. É aquela coisa da instrução, né? Você compra, a gente tem muito isso. Você compra um celular, você compra uma TV, você compra um rádio que você está acostumado a usar. O que você faz? Você lê o manual de instrução? Não. Você já mete o louco. Já sei como é que usa. Aí aparece um negócio lá que você nunca viu na vida, e agora? Aí você pega o manual, né? Porque se não leu antes, a gente não tem o hábito de ler manual. Só quando é um negócio muito assim, meu Deus do céu, o que é isso? É uma coisa muito nova. Né? Vamos pensar assim, quando a gente está no trabalho, chega uma máquina nova que custou milhões. O que o dono do equipamento vai fazer? Você vai fazer um treinamento, ler o manual antes de operar, porque é caro. Se quebrar vai ficar difícil. Mas a gente não faz isso com as coisas pequenas. Pior, a gente não faz isso com a nossa vida. A gente não lê o manual de instrução que é a Bíblia. A gente se deixa levar pelos discursos de fora. Mas a gente não lê de ponta a ponta. Para saber qual é que é. E buscar interpretar de um jeito que o Espírito Santo esteja de fato comigo. Eu sei como vive. Aí a gente tem também outra palavra aí que é decretos, que é aquilo que o rei anuncia. É a lei, né? O decreto. Então Deus decreta as coisas, ele fala como é. Depois esse salmo usa a palavra, que é dabar, que é aquilo que Deus falou. Ele vai falar sobre promessa, que enfatiza como a palavra do Senhor é frequentemente comunicada por meio da fala. As promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus? Está na Bíblia. Não é aquilo que o pregador fala, que a pessoa fala. Deus é um Deus de promessa. Quais são as promessas de Deus? A gente deixa isso muito de forma subjetiva, mas a promessa dele é que enviaria o seu Filho para nos salvar e nos dar a vida eterna. E ele cumpre as suas promessas. Depois a gente tem os mandamentos, que é outra palavra, que são aquilo que é a principal legislação. E por último, ele usa fidelidade. Nós cantamos, né? Tu és fiel, fiel assim. É a ideia de que, como as promessas do Senhor são registradas na Bíblia, elas também são testemunho da fidelidade de Deus. Ele cumpre aquilo que ele prometeu, ele é fiel ao que ele prometeu. E por isso que a gente não trata fiel a mim, porque ele não é fiel ao que eu quero ou ao que eu peço, ele é fiel à sua palavra, aquilo que ele prometeu. E aí a gente entra então no nosso trecho propriamente dito, e ele vai dizer que então a tua palavra é lâmpada. Quando alguém anda na escuridão, a chance de tropeçar é grande. Imagina quando você acorda lá na sua casa, está tudo escuro. Bom, tem gente que tem medo do escuro, né? Mas vamos imaginar que você está dormindo no escuro lá, e de repente você escuta um barulho, acorda meio assustado e sai meio assim tropicando. Lá em casa quando acontece isso, eu piso em brinquedo da Esther, né? Você já bate o joelho no criado mudo, enfim.
É aquela coisa louca, se você sai no escuro e você acaba tropicando, você não enxerga onde você pisa, né? E aí você já pisou numa pecinha de Lego? É horrível, não é? Então, dói, porque a gente não viu. Então a ideia de andar no escuro é justamente isso, da gente não ver o caminho. E é interessante que na vida espiritual o princípio também é o mesmo, né? Andar no escuro causa dor, causa sofrimento, é difícil. E aí a palavra do Senhor, somente ela é lâmpada para os nossos pés, somente a Escritura fornece para nós a iluminação necessária, para que a gente não tropece nas trevas, para que a gente não pise nas pedras de lego da vida. Enfim, né? O salmista é interessante porque a gente não tem a identidade dele aqui, não se sabe quem escreveu esse salmo, tá? Mas ele era alguém que reconhecia o valor e a importância da palavra. Ele entendia que o uso prático da palavra de Deus durante a sua caminhada de fé era essencial. Por quê? Porque exatamente essa ilustração da lâmpada é muito interessante, porque a gente está acostumado com a nossa realidade, mas você imagina com uma realidade onde não existia luz elétrica. Porque bem ou mal, a gente ainda tem a luz da rua, acaba iluminando um pouquinho dentro de casa. Mas você imagina um lugar onde tudo era realmente muito escuro mesmo. Imagina porque tem noite que é clara também, né? Quando a lua tá cheia, bonita, você já andou por essas estradas assim, muito assim, você consegue ver. Mas tem noite de lua minguante que parece que ela é mais escura que as outras. Então você imagina que a ideia aqui, o que era? Era uma lamparina. Uma lamparina que geralmente era do tamanho da mão, com óleo, e aí você tinha um paviozinho e acendia essa lamparina. E essa lamparina, ela iluminava só a porção em torno dos seus pés. Ela não iluminava, né? Hoje pega o farolete, aí você ilumina longe, né? Aqueles farol de milha. Não existia isso. Não existia luz elétrica, não existia pilha, não existia nada disso. Esquece tudo isso. Está num período em que a iluminação era limitada. Então essa lamparina realmente iluminava só onde você estava. Era para ver onde seu pé pisava. Era coisa de 1 palmo, 1 metro, no máximo. Não era mais que isso a iluminação. E aí é essa ideia mesmo, assim, porque que o salmista coloca aqui. O professor Weberse, ele observa que esse contexto aqui é interessante, porque é essa ideia da palavra de Deus nas nossas vidas. É a ideia de iluminar aonde a gente consegue enxergar. Eu, você, na nossa vida, na nossa caminhada de fé. É essa ideia da luz do caminho, e do caminho de cada um. Não adianta eu pegar a lamparina e querer iluminar o caminho do outro. Eu leio a Bíblia e quero que o outro faça o que está na Bíblia. Não vai funcionar. É eu ler, é eu me encher disso e eu usar minha lamparina. Então o salmista sabia que não era qualquer tipo de palavra também que podia prover luz para os seus passos. E isso é maravilhoso, porque a única lâmpada que fornece a luz verdadeira é a palavra de Deus. Porque vai ter muita luz por aí que vai imitar. Hoje em dia mais do que nunca, né? Hoje em dia a gente tem luzinha de LED, hoje em dia a gente tem um celular, né? Enfim, a gente tem inúmeras coisas. Mas quando a gente pensa que ele deixa claro que a única lâmpada é a palavra de Deus, que ela é superior em todas as outras palavras. Hoje a gente tem filosofia, hoje a gente tem o coaching, né? Hoje a gente tem aí a psicologia, a psiquiatria, a medicina, e não estou falando que você não deva usar essas coisas, tá? Não estamos descartando elas, mas eu quero dizer aqui que não está nada superior que a palavra de Deus. Nós como cristãos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, Cristo é em primazia. Ele é o primeiro, a sua palavra é que ilumina meus passos. Então, é essa a ideia. E é interessante porque Pedro fala isso. 2 Pedro 1,19 diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem atendê-la, como uma lâmpada
que brilhe em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. A palavra do Senhor é como a coluna de fogo que liderou os israelitas no deserto à noite, que protegeu ele dos egípcios e que mostrou o caminho para a terra prometida. Então, a palavra do Senhor é uma fonte segura em um lugar de trevas. É uma orientação segura para os nossos passos, em meio a tantas verdades, em meio a tantos discursos, em meio a tantos reels, em meio a tantos vídeos, em meio a tantas postagens, em meio a tanto diz que me disse. É a palavra do Senhor, a Escritura é a lâmpada que nos guia até o dia em que toda a genuína palavra profética de Deus vai se cumprir. Onde a plenitude vai estar lá em torno de Cristo, Cristo vai ter restaurado todas as coisas, a gente vai estar lá louvando, cantando, bendizendo, fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer, plenamente restaurado. Enquanto isso não chega, é importante a gente pensar, essa palavra ela não é fruto da imaginação humana ou da nossa vontade. Na verdade, ela procede do Espírito de Deus, e é esse Espírito que inspirou essa palavra, que nos ilumina a entendê-la, que habita em nós, como a gente falou na nossa liturgia. Então, eu gostaria de lembrar você que esse Salmo 119, por si só, sozinho, ele é como que a quinta parte desse livro. Lembra que a gente pode dividir o livro de Salmos em 5 livros, igual o Pentateuco? Tem 5 partes o livro de Salmos. E é interessante porque justamente esse trecho, aliás, esse salmo, bem como o trecho que a gente leu, ele nos lembra o sábado do Salmo 1. Você lembra que o César falou no primeiro domingo desse mês? Da pessoa que é bem-aventurada porque medita na lei do Senhor de dia e de noite e que sabe dizer sim e não para aquilo que é necessário e importante para a sua vida. E aí tem uma semelhança entre o Salmo 119, o Salmo 1 e Deuteronômio, particularmente o versículo 17 do capítulo do livro de Deuteronômio, onde tem as diretrizes para a escolha do rei. E sabe o que o rei devia fazer? O líder, né? Então, copiar e estudar a palavra do Senhor. Essa era a orientação para o rei, uma das principais. E aí é interessante que o personagem de ambos os salmos, tanto do Salmo 1 quanto esse do Salmo 119, é o sábio. É aquele que lê e estuda a palavra. Então, a gente não sabe quem escreveu, mas existe a grande possibilidade de ser alguém da realeza, ou seja, de ser alguém que seja rei ou filho de rei. Existe. E a gente pode dizer, então, vamos pensar que esse sábio, que esse rei seria o quê? Um rei ideal, um rei piedoso, aquele que todos nós devemos nos inspirar, aquele que aponta para o Messias. Lembra quando a gente falou dos salmos messiânicos? Aquele o quê? Que é ungido por Deus, aquele que vai governar de fato, aquele que virá. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, logo não são sonhos, não são só desejos, né? Não é qualquer coisa da realidade, não é qualquer filosofia que é lâmpada para os nossos pés, mas é a verdadeira revelação das Escrituras, que diz para nós que esse rei, que esse alguém que esse salmo está dizendo que é o sábio, que é o prometido, só pode ser Jesus Cristo. Não existe outro. Por isso, o escritor de Hebreus diz para a gente lá no capítulo 1, havendo Deus outra hora falado muitas e de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E nessa ideia, os nossos sofrimentos, a nossa escuridão, a nossa dificuldade só se torna suportável por causa da luz que existe em Cristo. Ele é a nossa luz.
Como diz a canção, a nossa luz é a nossa salvação. É nele que a gente pode ver realmente e viver de uma forma plena. Ele é a nossa lamparina que ilumina cada passo. Só Ele. Jesus voluntariamente entrou na escuridão humana, na escuridão da história. Olha que coisa linda, para que a gente pudesse ver na luz da sua presença. Então nós não estamos na escuridão mais. Ele é a nossa luz e a nossa salvação. De quem teremos medo? O dia mal vem, a dor vem, a dificuldade vem, a doença vem, o medo. Mas Ele está conosco, trazendo luz, fortalecendo a nossa caminhada, fazendo com que a gente possa se desviar das pedras, dos legos, dos móveis, seja lá do que estiver atrapalhando a nós e a nossa vida. E eu gostaria de deixar uma última frase, que eu achei que tinha posto ali, mas não pus. Mas eu gostaria de dizer para você, que é uma frase do Tim Keller, que diz assim: o mundo é um lugar escuro, e que jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade, a menos que Jesus seja a nossa luz. Então, nós vivemos num mundo que jaz no maligno, no mundo que está em trevas. Não adianta nós queremos empurrar a nossa luz para as pessoas. Nós temos a luz que é Cristo. Cristo se fez pecado por nós, nos tirou das trevas, que as pessoas possam olhar para a nossa vida e ver a luz em nós e falar: eu quero essa luz também. Que a gente possa realmente lembrar que Jesus iluminou os nossos passos e que Ele nos convida a esse caminho de sabedoria proposto pelo Salmo. Por esse caminho tão bonito, porque ele termina, e aí eu queria abrir nessa versão, porque aí tem aquela coisa das versões, das palavras, mas tem uma coisa muito linda. No último versículo, nossa, fugiu o livro de Salmo aqui da Bíblia, da nossa versão revista e atualizada, que está lá no 112. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Você sabe o que é a ideia da indução, né? É algo que não é natural, ou deveria ser, mas não está sendo. E a gente induz. Você cria todas as probabilidades para que aquilo aconteça. Que a gente possa induzir o nosso coração a andar com essa lamparina. Como eu faço isso? Lendo a palavra, orando, buscando. Demanda esforço meu. Porque Ele já nos deu a luz. Ele é a luz. Que a gente possa realmente cantar, esse salmo de uma maneira em que a gente possa testemunhar e que nós possamos induzir o nosso coração ao verdadeiro caminho de arrependimento, de obediência, de compromisso com esse Cristo, que não nos deixa na escuridão, que está conosco todos os dias. O verdadeiro cristão necessariamente deve estar apto a declarar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que você possa, assim como salmista, deixar isso ser uma verdade na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Que Deus assim nos abençoe e nos direcione em nome de Jesus. Amém? Convido você a ficar em pé, vamos orar então. Senhor, nós nessa hora colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso coração quebrantado na Tua presença, Senhor. Pai, como nós temos muitas vezes apreço de andar pelos caminhos de trevas, ó Deus. Porque na escuridão ninguém vê o que a gente faz, a gente fala o que quer, como quer, e a gente não gosta de ser corrigido. Mas o Senhor diz que a Tua palavra, Senhor Deus, é instrução, é decreto, é promessa. E isso se concretiza na luz de Cristo. E a luz nos mostra os nossos defeitos, mostra a nossa pequenez, mostra, Senhor Deus, a nossa incapacidade, mostra o nosso pecado. Senhor, seja misericordioso de nós. Pai, que a Tua luz nos cubra e que todo pecado seja lavado pelo sangue de Cristo Jesus na cruz, que toda condena
equivocada da nossa vida, Senhor Deus, seja corrigida pela Tua palavra, Senhor. Orienta os nossos passos, direcione, quebranta o nosso coração. Porque tem coisas para nós na Tua palavra, Senhor, que são difíceis. Que a gente não quer abrir mão daquilo que a gente pensa, de como a gente pensa. Porque sempre foi assim. Mas que a gente possa, Senhor Deus, assim como um vaso na mão do oleiro, Pai, sermos, ó Deus, remodelados por Ti, pela Tua palavra. Que a gente possa andar, Senhor Deus, na luz, de forma reta, contínua. Fortalece, Senhor, a nossa vida nessa direção, para a honra e glória do Seu nome. Não por nós, Senhor, não por nós, mas para darmos testemunho do Teu amor, da Tua graça e da Tua benignidade para conosco, Pai. Obrigada, porque a Tua fidelidade nos constrange a andarmos por caminhos virtuosos. A Tua fidelidade, o Teu amor e a Tua misericórdia nos constrange a amar aquele que ninguém amaria. A Tua fidelidade e o Teu amor nos constrange a sermos pessoas melhores. Amém. Que nós possamos, ó Deus, sermos assim, não para que a gente seja orgulhoso disso, mas para que o Teu nome brilhe através das nossas vidas, Senhor. Essa é a nossa oração nesse momento. Também, Senhor, é por isso e por causa da Tua luz que nós nessa hora colocamos diante de Ti a vida de cada um que aqui está, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha sobre cada um. Venha sobre as nossas trevas, as nossas dores, as nossas lutas, Senhor, as nossas dificuldades. Nessas horas nós apresentamos diante de Ti o nosso coração, Senhor Deus, medroso, o nosso coração inconstante, o nosso coração, Senhor Deus, que nem sempre confia em Ti. Mas nessa hora nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas lutas, ó Deus. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra portas de trabalho para aqueles que precisam. Pedimos, Pai, nessa hora que o Senhor seja, Senhor, com os nossos doentes, seja com a Dona Heloína, fortalece a sua vida, a sua caminhada, seja com o Seu Pedro, ó Deus, com a Zilda que cuida dele. Nessa hora nós também clamamos, ó Deus, de forma especial pela vida da Eti, Deus, que vai essa semana ser submetida a um procedimento, que o Senhor cuide dela, que ela se sinta, Senhor Deus, abraçada e amparada por Ti. Amém. Que o Senhor, ó Deus, seja sobre as mãos dos médicos, para que tudo corra bem e para que ela possa louvar e bendizer ao Seu nome com alegria, porque até aqui o Senhor tenha sustentado e fortalecido. Seja com cada um de nós, ó Deus, o nosso trabalho ao longo dessa semana. Fortalece, ó Deus, as demandas que nós temos, as nossas dificuldades, as respostas que nós estamos esperando, ó Deus, da justiça. Pai, em nome de Jesus, nessa hora pedimos de forma especial pela Kátia, pelo Vitor, que hoje está aqui conosco, pela causa dele que está lá, Senhor Deus, no INSS. Em nome de Jesus, abra essa porta, Pai, nós clamamos a Ti. Senhor, seja sobre a Tua igreja que aqui se reúne, sobre o treinamento de células que nós vamos fazer ao longo dessa semana. Que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos pequenos grupos. Fortalece a Tua obra, fortalece a Tua igreja, Senhor, aqui em São Carlos. Obrigada, porque o Senhor nos chamou para que servirmos, para que glorificarmos o Teu nome. Louvado seja por esse espaço, pelas condições que nós temos, pelos parceiros que o Senhor nos enviou e continua sustentando-nos, ó Pai, para a honra e glória do Seu santo e bendito nome. Nós oramos a Ti, Senhor, nessa hora agradecidos, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Obrigada, porque o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Socorro bem presente. Louvado seja Seu nome. Aquilo que nós não oramos, não apresentamos a Ti, mas que o Senhor sabe, conhece, nós juntamos, ó Pai, e entregamos a Ti a uma só voz, orando a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo todos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão
e as consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a sua vida, iluminando você e a sua família e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.